Estamos aqui mais uma vez, né, para gravar a nossa aula de Filosofia e Ética e Introdução à Filosofia, dos cursos de Administração e de Pedagogia da Faculdade Espírito Santo e Eunápolis, Bahia. Lembrando a vocês que na aula passada, a aula de número 4, onde foi disponibilizado o vídeo no YouTube, através do meu canal, né, vocês estudaram sobre Platão. E Platão foi um importante filósofo e Aristóteles é desses filósofos que iremos estudar na disciplina, porque lembrando que as aulas vão até a sexta aula, que é semana que vem. Então esse vai ser o último filósofo a ser estudado por nós nessa disciplina de filosofia. Então Aristóteles, eu vou apresentar o pensamento filosófico dele, né, sua teoria e o que a gente pode se reportar até os dias de hoje sobre esse importante filósofo. É importante também ressaltar que na aula passada, de número 4, não teve atividade, né, sobre Platão. E eu só disponibilizei via canal no YouTube a aula de número 4, debati sobre o filósofo que foi muito importante, que é até os dias atuais, que é Platão. E também eu não fiz nenhuma atividade que vai ser, né, postada agora junto com a atividade de Aristóteles, ou seja, são 3 questões nessa última atividade escrita e individual, né? Então vocês vão se basear em quê? Na aula de número 4, disponibilizada no canal, no YouTube, através do texto também que eu disponibilizei e dos slides. Mas pode consultar também outros textos. E essa aula de hoje também vai ser disponibilizada junto com o texto e os slides. E então vai ter 2 questões sobre Platão e uma questão sobre Aristóteles, né? Sendo 3 questões dessa atividade, dessa última atividade, onde eu botei lá atividade número 4, onde eu vou encaminhar para vocês. Lembrando que amanhã é feriado, dia 21. Hoje eu vou disponibilizar a aula no canal do YouTube, que é a aula número 5, junto com as atividades, né, que é essa atividade número 4, com 3 questões, onde 2 questões é sobre Platão e uma questão sobre Aristóteles. E o texto também e os slides. Vai ficar tudo disponibilizado, porém, iremos nos encontrar tanto no WhatsApp como no Zoom na quarta-feira à noite, a partir de 18h30 até as 22h30. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, quiser adiantando a atividade, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, através do PV, certo? A qualquer momento estou disponível. Então, como eu disse, né, dando encaminhamento aos conhecimentos filosóficos de Aristóteles. Meu nome é Danilo Palmeira e falo da Faculdade Espírito Santo, Eunápolis, Bahia. Aristóteles, ele nasceu em Estagíria, que era uma cidade-estado lá na Macedônia, né? Então, muitos relatos que Aristóteles ele não tinha aquele padrão, né, aquele porte físico de atleta, e não era tão belo como os gregos de Atenas, né? Então tem esse relato, né? Ele é considerado não dentro daquele padrão do estereótipo, do formato físico de Atenas naquela época na Grécia, né? Era de família ligada à medicina e à casa reinante da Macedônia. O seu pai, Nicômaco, ele era médico e o Aristóteles ele se especializou, ele estudava, ele pesquisava a biologia. Então ele tinha formação em ciências da natureza, que é o princípio da sua filosofia. Ele é baseado em seu princípio, que é a formação em ciências da natureza. Por causa dessa pesquisa dele constante, né, por ciências da natureza, ele refutou as teorias platônicas, ou seja, a teoria das ideias, dentre outras. Por Platão, ele refutou, ele foi além, fazendo esse estudo da metafísica, da química, e a gente sabe que ali na academia de Platão era muito discutida a matemática, a geometria, e ele já foi para uma outra vertente junto com seus discípulos, né? Sendo o principal discípulo de Platão, né, ele estudou
na academia de Platão, sendo um discípulo de Platão. E ele se destacou enquanto discípulo, enquanto aluno. É tanto que ele passa a ser, dos novos ingressantes da academia, o professor. Então, Platão designou a ele, para os que estavam adentrando a academia, para ele ensinar através de seus conhecimentos, baseado na vertente dos estudos de Platão. Porém, ele vai depois romper, mas no sentido do pensamento, porque então Platão ele morre, e quando Platão morre, Aristóteles pensa que ele seria convidado a gerir, a ser o gestor, a estar à frente da academia, mas que infelizmente ele não é convidado. E quem é convidado? Um sobrinho de Platão, que é Xenócrates. Então, por ser um dos principais discípulos de Platão, ele pensa que ele seria convidado a ser o gestor, a estar à frente da academia. Porém, após a morte de Platão, quem fica em seu lugar como gestor da academia é o seu sobrinho, Xenócrates. Daí ele se decepciona um pouco e muda-se para Ateneu, lá na Ásia, onde tornou-se conselheiro político. Então tinha uma ligação muito forte com a política. Na verdade, Platão já inicia falando sobre a política, e ele vai falar também da política e a importância também da educação. Aristóteles que faz essa busca. E aí, depois de um tempo, ele volta para Macedônia, a convite do rei Felipe, que é o pai de Alexandre o Grande. E então ele torna-se mentor, ele torna-se professor particular de Alexandre o Grande. E isso a gente pode ver num filme lançado em 2004, Alexandre o Grande. Inclusive tem a passagem lá falando sobre Aristóteles, enquanto seu mentor. Passa também que ele é representado por um ator, o Aristóteles. Então é bom, quem puder assistir vai compreender a história de Alexandre o Grande e vai ver lá também o Aristóteles, que é o seu mentor. E aí ele vai se atualizando em algumas ideias platônicas, baseadas em quê? Na teoria das ideias. E ele vai se afastando dessa teoria das ideias. E a gente vê ali em Platão a importância da teoria das ideias para Platão. E ele vai se afastando dessa teoria. A partir desse primeiro momento que ele afasta-se dessa teoria, a gente pode dizer que é o primeiro a falar sobre empirismo. É o primeiro filósofo empirista, ou seja, que fala das experiências sensoriais. Ele explica os sentidos que são necessários, os sentidos, nossos sentidos enquanto olfato, audição, que eles são importantes para esse experimento científico. E ele baseava-se na pesquisa e acreditava que o sentido ajudava a apurar a pesquisa. Então, o empirismo ele inaugura o período sistemático da filosofia, porque ele separa a metafísica lá, dividiu e classificou as áreas do conhecimento filosófico. Separou a física, a metafísica, a ética, a política, a lógica e a estética, E ele deixa alguns escritos que depois vai ser aprimorado enquanto metafísica, a gente vai ver em outro slide. Depois da morte de Alexandre o Grande, passou a ser hostilizado pela facção antimacedônica. Por quê? Porque ele foi preceptor de Alexandre o Grande, então ele passa a ser perseguido, que eu considerava politicamente suspeito. Acusado de impiedade, deixou Atenas e refugiou-se em Calcis, na Élbia, e ali ele morreu. Só que a história dele ainda não termina por aqui, tá? A gente estuda, ele é um filósofo muito importante, dentre os três mais destacados, Sócrates, Platão e Aristóteles, Então, morreu, mas sua história não morreu. Eu vou dar continuidade na sua história. E ele faz então seus escritos sobre filosofia primeira, que
que é o quê? Ele pega, né, então, a metafísica de Platão, aprimora essa metafísica, né? Aí é um conjunto, metafísica o que significa? É um conjunto de tratados aristotélicos que falam sobre conceito como substância, forma, matéria e etiologia. Ou seja, ele vai ser o primeiro a falar sobre essa metafísica, que é enquanto ciência, e as outras demais ciências, que ele sai ali do período, né, de Sócrates e de Platão, onde tem o homem como centro do mundo, e ele fala que tudo tem que compor isso. É por isso que ele separa por parte. Por quê? Porque ele pesquisava a biologia, né, e compreendia enquanto as ciências da natureza. Então ele parte de um todo, mas que depois desse todo, que é a metafísica, ele separa por áreas, que aí vem a química, aí vem a política, e ele fala da importância dessa política, que aí ele vai entrar também no campo da educação, e dentre as outras contribuições que ele nos deixa. Então ele acreditava que era a ciência, né, do ser enquanto ser, que era o devir. Naquele tempo filosófico falava-se no devir. Então Aristóteles também tinha um importante discípulo, que depois esse discípulo vai aprimorar os seus escritos, porque Aristóteles deixa 10 escritos, e esse Andrônico, que era discípulo, um dos principais discípulos de Aristóteles, Andrônico de Rhodes, vai pegar esses escritos, e aí a gente pode ver que tem nesses escritos de Aristóteles aprimorado sobre a metafísica, né? E aí ele vai explicar o que a gente vai ver aqui no outro slide sobre a teoria das 4 causas. Então, baseado, né, na teoria das 4 causas, ele fundamenta tudo que existe, ou seja, o princípio dele é a partir daí, das 4 causas. Ou seja, o primeiro é o princípio, né, a primeira causa é material, aí depois vem o formal, o eficiente e o final. Alguns outros teóricos apontam ao contrário aqui, né? Alguns falam que o final vem primeiro do que eficiente, mas aqui a gente vai tratar do eficiente primeiro para depois o final, para poder a gente conseguir, né, compreender melhor essa teoria das 4 causas de Aristóteles, que é tão importante, né, no seu pensamento filosófico. E aqui, né, tem um pouco para poder, depois daí da aula, vocês poderem ler os slides e compreender melhor. Vou tentar assim, ser bem sucinto para explicar essas 4 causas, como seria. Então, a gente basicamente pode explicar assim: tem uma escultura, e nessa escultura a gente vai abstrair esses conceitos para poder compreender melhor. Exemplo, quando a gente fala, né, da causa material, aí tem essa escultura. Aí o que é que esse material é, de que é feito essa escultura? Aí aqui tem um exemplo de bronze, de prata, ou seja, de que é feito, de que é produzido, qual é o material que foi produzido essa escultura? É o que a gente chama a primeira, que é a causa material, que a gente abstrai isso, né? Tem uma escultura que é feita de bronze, vamos supor. Então, a primeira causa é o quê? A material, que é essa escultura, do que ela é produzida, de bronze. E a causa formal, que é o modelo, a definição, que é a parte da estética. Para que ela serve, né? As partes da definição. Como eu posso definir, de que forma eu posso definir essa escultura? E aí parte pelo mundo dos sentidos, que cada um pode definir de sua maneira. Que aí tem uma escultura ali e você pode observar de um jeito, seu colega pode observar de outro, eu posso observar de outro. E aí vai também dos seus sentidos, qual sentido você vai apurar, né? Que é a causa formal. E aqui, né, que aí eu falei também que alguns pensadores, alguns teóricos trazem
a causa final primeiro, para depois a causa do eficiente. E aqui a gente vai tratar do eficiente primeiro, para depois a final. E o deficiente seria o princípio primeiro, de onde vem a mudança, ou o repouso. Como e o que algo é causa. Como é também o pai causa de seu filho. E de modo geral, o que faz algo é causa do que é feito. E o que faz mudar é a causa do que é mudado. Ou seja, a gente pode dizer quem fez essa obra. Quem produziu essa escultura seria o eficiente, porque ele fez dali, ele mexeu com os sentidos para poder criar aquela obra, que poderia também ser, que pode ser vista de uma outra maneira, a partir do seu olhar, do olhar do outro, do contato com os mundos, né, com os nossos sentidos. E a causa final, que é o fim, é aquilo para que algo, por exemplo, o caminhar é a causa da saúde. O que levou a fazer, o que levou a pessoa a esculpir aquela obra, né? O que levou aquela escultura, o que levou a fazer. A gente pode falar também dos conhecimentos estéticos, a gente pode falar da cultura e de deixar alguma coisa ali registrada. Essa é a importância, a gente entender essa tão importante teoria das causas, que tem a finalidade de que a gente perceba que tudo tem um princípio, que ele pode ser modificado, né? Vai partir daquela pessoa que está tendo contato, e também vai significar a partir dos seus sentidos, né, que ele vai dar a essa obra. E isso a gente pode se reportar aos dias de hoje. A educação transforma. Cada um de vocês vão dar a contribuição de vocês para a sociedade, enquanto administradores, enquanto professores, pedagogos, né? Então a gente sabe que cada um tem a sua importância na sociedade. E ele deixa um pouco disso, dessa transformação, que eu vou falar sobre uma outra importante, né, contribuição. E Aristóteles também nos deixa uma grande contribuição quando ele explica o ato e a potência. E aí a gente pode se referir a uma semente de laranjeira, né? Uma semente de laranjeira, ele tem uma potência em se transformar em uma árvore, uma laranjeira. Só que vai depender de quê? Ele ser regada e tantas outras substâncias que ela precisa. Ela pode vir a ser, né, uma potência, ela pode se transformar, mas ela, enquanto semente, ela é um mato. E isso a gente pode levar a fazer uma analogia para o nosso interior, né? A gente pode ir além se a gente for regar nossos próprios sonhos, se a gente for regar, né, não deixar morrer, né, e aí dar a substância que ele necessita para a gente se transformar, né? E aí a gente vem e faz essa referência o tempo inteiro. Aí eu estou desde o princípio falando, a educação transforma. E esse ato e essa potência, eles servem para poder explicar isso, né? Então, de uma semente se tornou uma laranjeira. Ele tem essa potência de se transformar, mas pode também vir a não se transformar. Depende de como vai ser, né, tratado. E aí também tem a parte dos sentidos, e aí mexe com esses sentidos. É necessário mexer com esses sentidos para poder proliferar. E o motor imóvel, e aí Aristóteles deixa essa contribuição que depois ela vai ser aprimorada pelo estudo de Tomás de Aquino. Então, assim, tem muita coisa boa em Aristóteles, né? Eu estou passando um texto aí sobre Aristóteles, vocês podem estar pesquisando de outras fontes. É um filósofo que contribui muito para a política e educação, para a gente entender esse contexto que a gente vive em sociedade, né? Então, tem muita coisa boa aí que pode fazer uma busca, né? Além do texto que eu estou passando, dos slides, da videoaula, vocês podem estar fazendo uma busca para poder fazer os escritos. Então, muito obrigado para vocês. Semana que vem eu volto, mas vou gravar um vídeo lá de casa mesmo, não vou vir mais para a faculdade gravar, porque vai ser a última, né, a última videoaula, e eu vou estar explicando como vocês vão desenvolver a autoavaliação, que seria a última nota. A gente fecha essa atividade 4, as atividades todas, tá? Lembrando que essa atividade número 4 vai tratar de Platão e de Aristóteles,
E a última vai ser referente a uma autoavaliação. Vocês irão se avaliar e vão se quantificar enquanto nota de 0 a 10. E aí na outra semana eu vim para explicar isso, tá? Um bom feriado. Aproveitem, podem me chamar a qualquer momento. Estou disponível. Muito bom estar com vocês.